y muchas gracias por bem-vindas. acompañarnos en este Agradeço por webinar de la estarem Alianza Aguas aqui conosco Amazónicas. nesse Les webinar Águas agradecemos por estar Amazônicas. aquí y les comentamos que esta Agradeço a reunión todos por será estarem grabada. aqui. Comento que essa El reunião está sendo objetivo de estos gravada. webinars es fortalecer la O colaboración entre nuestras objetivo é organizaciones fortalecer a y tener colaboração das este nossas espacio para organizações e compartir ter esse espaço experiencias para y dar a compartilhar conocer experiências resultados e sobre lo que reconhecer estamos haciendo en resultados la sobre Cuenca o que nós Amazónica. estamos fazendo na Para Bacia este webinar Amazônica. contamos Para con esse webinar, traducción nós simultánea al temos a portugués y interpretação español. simultânea Pueden ao elegir el português e idioma de espanhol. su Vocês podem preferencia en la barra inferior eleger o de la ventana de idioma da Zoom, sua donde se preferência na encuentra el barra icono de inferior voz. da janela do Zoom, Para onde está este o webinar ícone de temos interpretação para tradução esse web. simultânea para o português e espanhol. Você pode escolher o idioma de sua preferência na barra inferior da janela do Zoom, onde se encontra o icono do globo. En el chat compartiremos la hoja de registro y les agradecemos que la llenen desde este momento, hasta antes de que termine el webinar. Finalmente, llegando a la parte última del Chegando webinar, nos à última tomaremos parte una do foto de webinar, nós registro. vamos tirar uma Sin foto de más que registro. comentarles de Tem mais que introducción, les comentar dejo a con nuestra introdução. moderadora, Eu como os siempre, de este ciclo deixo de com a nossa webinars, moderadora desse ciclo nuestra de querida webinar, Fernanda nossa Silva, querida científica Fernanda de Silva, pesca y agua dulce de cientista TNC. de pesca e água doce da TNC. Obrigada, Gabi. Bom, estou eu aqui de novo, né? Acho que as pessoas já devem estar cansadas de me ver por aqui. Mas, então, esse é o quinto de uma série de webinars que a gente tem desenvolvido dentro da rede Aliança Águas Amazônicas. E o objetivo desses webinars é divulgar as diversas iniciativas de monitoramento da pesca na Amazônia, sejam essas iniciativas oficiais de governo, de ciência cidadã ou mesmo de vinculada à pesquisa científica. Então, ao longo desses espaços, a gente já dialogou com especialistas da Colômbia, Equador, Bolívia, Peru, e hoje abordaremos as experiências em gestão de dados e monitoramento pesqueiro no Brasil. Bom, uma coisa que eu sempre falo é que como é difícil a gente falar sobre regulamentação e manejo e conservação da pesca devido à raridade, né, das informações sobre os estoques pesqueiros, mas quando a gente olha, né, em escalas menores, especialmente para essas iniciativas de monitoramento por ciência cidadã, eles ajudam a gente a contar um pouquinho da história da pesca. Então, por esse motivo, a nossa intenção é que esses webinários colaborem, né, para a divulgação dessas informações e para a formação de uma rede de discussão para articulação dessas informações. Então, nesse webinar, nós vamos abordar duas iniciativas de monitoramento de pesca na Amazônia brasileira, uma experiência, né, governamental e outra de ciência cidadã. Então, eu lembro que após a apresentação, a gente vai ter duas apresentações e após as apresentações teremos um espaço de plenária onde os participantes podem fazer perguntas tanto pelo chat ou podem fazer a pergunta levantando usando o ícone de levantar a mãozinha do Zoom, que a gente abre o microfone. Bom, então, sem mais introduções, eu apresento que eu acho que é até desnecessário apresentar a Carolina Doria, né? Uma pessoa que tão conhecida por tantos trabalhos na Amazônia, mas, né, como praxe, eu vou fazer a apresentação dela, que vai fazer uma palestra, né? Falar um pouquinho sobre o planejamento e as ações para estatística e monitoramento pesqueiro no Brasil. A Carolina é professora da Universidade Federal de Rondônia, onde coordena pesquisas em ictiologia, manejo pesqueiro e sistemas socioambientais na Amazônia. Possui doutorado em desenvolvimento sustentável pelo UFPA e pós-doutorado em manejo pesqueiro pela Universidade da Flórida. Atualmente, ela atua como secretária nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa Pesqueira no Ministério da Pesca e Aquicultura. Então, Carol, muito obrigada pela sua presença, né? A gente sabe, especialmente agora com essa nova rotina, né, no MPA, você ter disponibilizado um tempinho para falar com a gente e eu passo a palavra para você. Obrigada. Bom, obrigada, Fernanda. Primeiro, quero agradecer também pelo convite. É um prazer estar aqui, né, com a equipe da Aliança Águas Amazônicas, com quem eu trabalhei por tanto tempo, e também participando, compartilhando um pouco do que a gente vem fazendo aqui no Ministério, principalmente ligado a essa parte do monitoramento pesqueiro, né? Então, para mim é um prazer estar aqui.
e que a gente possa ter uma discussão aí bem proveitosa. Então, agradeço o convite. Então, vou começar apresentando, né? Vou falar de planejamento, ações para estatística e monitoramento pesqueiro no Brasil, mas vou focar, como a Fernanda havia me pedido, claro, no caso, né? No nosso caso de sucesso para a Amazônia, tá bom? Então, nesse momento, vou fazer uma breve contextualização. Quando a gente fala de gestão pesqueira, a gente precisa de informações básicas, né? Então, é necessário ter a coleta de dados, um monitoramento com uma certa frequência desses dados e também aliar isso tudo à pesquisa. Dados relacionados à espécie, dados biológicos, dados estatísticos, dados de rastreabilidade, avaliação de estoques, cadeia de valor, tudo para que a gente possa ter uma tomada de decisão mais precisa. Então, esse é o cenário ideal, né, para que a gente possa, de fato, ter a gestão. Contudo, no Brasil, nessa imensidão, nessa diversidade de bacias e situações, é um grande desafio. Aí pode passar para o próximo, por favor. E eu trouxe esse mapa para vocês entenderem qual é a nossa situação atual. Então, com relação aos ambientes, às bacias continentais, a gente tem uma grande ausência de informações e isso tudo aliado a essa complexidade espacial. Então, do ter essas informações, elas têm uma complexidade muito grande. Então, a gente ainda está buscando, eu vou falar sobre isso, alternativas para poder complementar essas lacunas. Já no ambiente de estuarino, mais a região marinha, esse gap é um pouco menor, porque a gente tem também parceiros e alguns projetos de pesquisa sendo desenvolvidos nessa região. A saída é a gente investir em estatística e no monitoramento e na pesquisa. Então, eu vou apresentar um pouco de o que está sendo executado e planejado. Pode passar. Opa! Bom, deu uma sobreposição aí, talvez acho que na hora de passar peço desculpa, do PowerPoint do Mac para o outro, mas o que está sendo planejado, né? Então, a princípio, a gente pretende retomar o plano, né, de monitoramento de estatística pesqueira, e, inclusive, essa semana a gente estava já elaborando portarias interministeriais e reconduzindo isso para que ele seja, depois de mais de 10 anos, né, seja implementado, né, e esse novo plano, ele é baseado em 3 grandes marcos, né, com ações bem específicas que devem caminhar simultaneamente. Algumas a gente já conseguiu implementar, estão sendo formalizadas, estão em andamento, e outras elas estão sendo planejadas. Então, inicialmente, a reestruturação histórica da estatística pesqueira. Em segundo lugar, criar uma rede integrada de estatística da pesqueira nacional, contando com vários colaboradores. E, em terceiro, implantar o PESC Brasil STAT, que é o nosso sistema integrado de dados da pesca nacional. Então, essa é a proposta: identificar os dados que existem, reconstruir, fazer a reconstrução, consolidar essas informações e construir, né, um cenário a partir desses dados. Pode passar. Bom, e aí o que nós temos? Falando primeiro da reconstrução histórica da estatística pesqueira. Então, nesse mapa, vocês conseguem ver, na região amazônica, que eu vou focar mais para frente na região amazônica, vários pontos que foram obtidas informações a partir do Integra Pesca, e outras informações nós também estamos tentando buscar, principalmente com o IBAMA, a partir dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos, de usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas também. Nós verificamos que existem em torno de 410 empreendimentos mapeados, metade desses estão sendo licenciados pelo IBAMA e quase metade dos licenciados pelo IBAMA, os processos já foram abertos, né? A gente já tem acesso a esses processos para garimpar ali o que tem de dados sobre a pesca. Então, a gente, nessas bolinhas vermelhas foram os processos levantados, e as bolinhas azuis são os processos que o IBAMA nos ofereceu acesso. A gente pretende fechar aí o mapa com essas informações para as bacias continentais. Só que na bacia amazônica, como não tem tantos empreendimentos, a gente tem uma outra estratégia. Eu vou falar no próximo slide. Então, a gente
Tem um TED, né, que é um termo descentralizado, né, de execução de atividades, com a Universidade Federal do Pará. Esse é um TED liderado pela professora Vitória Isaac, que se chama Integra Pesca. Então, esse é o nosso caso de sucesso. A professora Vitória Isaac fez contato com vários pesquisadores que detinham um banco de dados já consolidados de muitos anos de monitoramento, né? Então, dá para a gente observar aí pelas bolinhas amarelas, inclusive a quantidade de dados e os anos que cada ponto desse representam. E ela fez um grande esforço com a equipe, né, que trabalha, inclusive com os pesquisadores que cederam dados, para consolidar essas informações. Então, foi criado um consórcio, né, uma criação de rede de parceiros. Tá, próximo. E aí, como a gente pode ver nesses slides, o objetivo foi integrar os bancos de dados existentes, pretéritos e atuais sobre produção pesqueira na região amazônica brasileira. E vocês veem cada uma dessas bolinhas verdes, são os 17 donos de dados, né, os data owners, a professora Bianca, Brenda, eu também entrei com alguns dados, Gustavo, não vou ler todos, mas para vocês terem uma ideia, tem uma distribuição boa em toda a Amazônia, tá? Pode passar. Amazônia brasileira, claro. Bom, quais foram os dados que foram integrados, né, que foram compilados? Foram compilados metadados, então cada responsável enviava as informações sobre o metadados do que foi coletado, como foi coletado, qual é o método de coleta, se foi censo, se foi amostra. Foi enviado informações de desembarque, registro de dados de desembarque, né, que constava o cadastro de sistema da pesca, como, por exemplo, o tipo de embarcação e artes de pesca utilizada, um pouco mais de informações, quando disponíveis, sobre as embarcações, então, o cadastro das unidades produtivas por embarcação, que tinha essa informação, foi repassado, e boa parte dos dados, eles tinham informações muito importantes sobre a produção, o registro da produção por espécie de cada desembarque. Então, isso tudo foi compilado num grande banco de dados, né, que é o Integra Pesca, e algumas, inclusive, isso está dando subsídio para algumas análises, para algumas espécies, né, que os dados estão mais robustos, mais consolidados. Análise, por exemplo, de situação de estoque, como, por exemplo, do tambaqui. Não vou apresentar esses dados detalhadamente aqui, mas é para ter uma ideia da importância que foi unir esforços entre pesquisadores para que a gente pudesse ter esse cenário, né, de como está a pesca na região. Pode passar. Bom, então, de maneira geral, o que a gente pode colocar? A gente não tinha, desde 2011, registro sobre a pesca na região amazônica, e com essa informação, com essa compilação de dados, mais de 1 milhão de registros foram incorporados no Integra Pesca, né? Nesse banco de dados que foi criado pelo Integra Pesca, totalizando uma produção de mais de 3 milhões de toneladas, 3.385, enfim, muitas toneladas aí de registros, e uma abrangência temporal desde 1991 a 2025. Então, alguns bancos são mais atuais. E com isso foi criada uma rede, né, de parceiros, e a gente ressalta novamente a importância desse trabalho em conjunto para que a gente pudesse, então, ter esse cenário, né, da pesca, inclusive histórico, na pesca na região amazônica. Pode passar. Então, eu trouxe como exemplo o Integra Pesca para a região amazônica, mas acho importante também colocar o que mais está sendo planejado. Então, no segundo item, além da consolidação dos dados já existentes e a criação de redes de consórcios para poder obter os dados, a gente pretende criar uma rede integrada de estatística pesqueira nacional, isso também incluindo todas as bacias, onde vai incluir novas iniciativas para as regiões com lacunas temporais e espaciais, e para a gente poder ir fechando aquele mosaico do monitoramento. Então, a ideia é a gente formalizar um fluxo de dados, de programas e iniciativas já existentes de monitoramento, que podem ser também iniciativas de automonitoramento. Ciência Cidadã tem defendido muito isso aqui junto ao Ministério, né? Essa metodologia, porque pela toda a experiência que nós já tivemos e ainda temos com o monitoramento
participativo com a ciência cidadã, eu acho bastante válido e bastante rica essa informação e pode complementar o nosso banco de dados. Implementar outras iniciativas, isso, claro, que depende de recursos, né? Mas a gente pretende implementar outras iniciativas e programas para o monitoramento do desembarque pesqueiro em regiões específicas, para cobrir essas lacunas. Trabalhar na definição de características mínimas e na padronização dos dados a serem incorporados, então, um monitoramento mínimo para cada bacia. E, claro, fazer o acompanhamento contínuo da metodologia de coleta e expansão de dados para um ajuste também, caso seja necessário. Pode passar para o próximo. Bom, em terceiro, o nosso plano é a consolidação do PESC Brasil, que é o Sistema Integrado de Dados de Pesca e Aquicultura Nacional. Então, ele está previsto, a gente ainda não conseguiu implementar, mas a ideia é receber aqueles dados que a gente falou no item anterior, provenientes de diferentes programas de coleta e monitoramento de dados, e disponibilizar através da plataforma do Ministério, né, de Pesca e Aquicultura, já consolidado esses dados. Pode passar. E, por fim, eu vou falar do Plano Nacional de Monitoramento e Estatística Pesqueira, que vai englobar todos esses 3 itens que a gente acabou de mencionar. Ele tem como finalidade implementar, né, então, o Sistema Nacional de Monitoramento e Estatística da Pesca e Recursos Pesqueiros, integrando diferentes ambientes, tanto continental quanto marinho, em território nacional, com foco na sustentabilidade dos recursos e na valorização dos pescadores e na padronização da coleta, para análise e divulgação de dados que subsidiem as políticas públicas e que elas sejam mais eficazes. Esse plano ele é coordenado pelo Ministério da Pesca e Agricultura, a gente espera em breve já estar com isso publicado e organizado, né? E a gente contempla no plano que já está elaborado a participação de instituições públicas de pesquisa, órgãos ambientais, universidades e também organizações da sociedade civil que possam estar colaborando conosco nesse monitoramento. Pode passar. Então, de maneira bem geral, vou falar quais são os pilares. Mudou até as cores dos quadradinhos. Mudou, desconfigurou tudo. O que era verde ficou rosa. Bom, mas enfim, desculpa. A Mas mensagem está sendo passada, Carol, tá? É isso que importa, Bom, está excelente. Então, os pilares são a integração dos ambientes marinhos e continentais, a formação dessa rede institucional, e eu grifei aqui de outra cor as metodologias padronizadas e também a inclusão de metodologias participativas e ativas, né? Então, nessa nova gestão, a gente já retomou a participação da sociedade civil nas discussões, nos GPs, nos CPG, então isso é muito importante, inclusive, no Plano Nacional de Monitoramento e Estatística, e agora a gente está buscando implementar, né, a gente está propondo que seja implementado ferramentas também de automonitoramento, como ciência cidadã, né, como uma ferramenta para a gente obter informações das diferentes bacias, né? Então, a minha ideia é, inclusive, a gente ter algumas bacias como piloto, já para o próximo ano, que a gente possa estar implementando essa ação. E a integração de dados biológicos das espécies e dados também socioeconômicos e ambientais das bacias é importante, também é um pilar do nosso plano, e a interoperabilidade disso tudo, né? E os objetivos, eu não vou ler todos aqui, porque ficaria muito repetitivo, mas a gente pretende identificar as espécies mais pescadas, avaliar os estoques de exploração, caracterizar os atores, monitorar a produção, e estabelecer, então, reforçando aqui, uma rede de auto-monitoramento com a participação dos pescadores. E nesse item, né, nesse objetivo, acho que a Aliança pode ser uma grande parceira nossa, né, para que a gente possa ajudar, né, colaborar junto aí pela toda a experiência que a gente já tem na Aliança, ajudar a gente nessa implementação, principalmente na Amazônia. Então, esse é um recado que eu gostaria de deixar aqui, né, para a Aliança, e que a gente pode estar discutindo futuramente. Não, falta só um pedacinho. Então, só para finalizar, é claro que plano, nós estamos ainda planejando a execução e detalhando etapas de cronograma e as etapas que
para a execução desse plano. Mas a gente precisa ressaltar que a gente tem algumas dificuldades para implementar, dificuldades futuras para implementar esse plano, e principalmente ligado à falta de recursos financeiros para implementar em todas as bacias. A nossa ideia inicial era implementar em todas as bacias. Então, possivelmente, a gente vai iniciar focando em algumas áreas. Estamos aí puxando um pouco para a Amazônia, para começar pela Amazônia, né, esse monitoramento, mas a gente não vai conseguir, pela falta de recursos, em fazer isso em todas as bacias inicialmente. Então, mas essa é a proposta de que a gente possa começar. E, inclusive, se souberem de fundos e possibilidades que possam estar complementando aí o nosso monitoramento, toda sugestão é bem-vinda. Estou sendo bem sincera, porque a gente gostaria de fazer tudo, mas não vai ser possível, principalmente, né, nesses anos que a gente está tendo muitos cortes aí financeiros. Bom, era isso que eu gostaria de deixar para vocês. Eu espero que eu tenha utilizado aí bem os 20 minutos, né, falar um pouquinho do nosso exemplo de sucesso, que foi o Integra Pesca, foi executado mais ou menos em 3 anos, né? Se vocês fossem ouvir a professora Vitória, claro, ela falaria que foi um trabalho imenso, de fato foi, né? Ela só conseguiu justamente porque ela tem essa capilaridade entre os diferentes pesquisadores, né? E essa capacidade de aglutinar é uma característica muito importante dela, e teve todo o sucesso, né? Para que a gente conseguisse esses dados. E possivelmente a gente vai estar publicando isso no boletim de estatística pesqueira, que vai estar sendo lançado a compilação desses dados e outros dados da área marinha, inclusive, agora em setembro. Então, esse é um lançamento que a gente pretende disponibilizar em breve para a região. É isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Carol, muito obrigada pela excelente apresentação. Eu acho que todo mundo que trabalha com pesca está assim com os olhos brilhando, com muita expectativa, né? Tanto dos resultados do Integra Pesca, que já seria uma pergunta que eu ia fazer, né? E você já trouxe que vocês vão começar a lançar os boletins para divulgar essas informações, quanto para esse plano de monitoramento, né? E você trouxe uma coisa também que é muito importante, e é uma coisa né, eu e algumas pessoas também falamos, a gente fala que não tem informação, né? E realmente a gente não tem um sistema, né, de monitoramento, né, que é sistemático e, né, de propriedade do governo, mas a gente tem informação, né? Só que essa informação está muito difusa, né? Então, esse trabalho de resgatar isso e de conectar é fantástico. Então, parabéns pelo esforço de vocês aí, pelo MPA, né? E agora, você liderando isso, a gente fica com mais expectativa ainda. Então, muito obrigada por ter. Obrigada, Fernanda. Os parceiros, eles são super importantes. Então, esse é um exemplo de sucesso em função da rede que foi formada. Então, a gente tem que ampliar isso. Como você falou perfeitamente, assim, a gente sabe que existem dados, o problema é que eles estão pulverizados e eles precisam ser consolidados numa base única, que permite a reconstrução. Eu não quis apresentar todos os resultados, porque eles são de domínio, né, do grupo, apesar de eu ter fazer parte do grupo, mas eles vão ser publicados certamente agora em setembro, e aí todo mundo vai ter acesso. Mas o bacana é falar desse caso de sucesso, e a rede traz muito isso, a aliança traz muito isso, né? Essa parceria entre pesquisadores, sociedade civil, e isso, tanto é que o resultado que a gente teve no IT, né? E isso é importante para que a gente possa complementar, para que a gente possa obter esses dados, né? Sim, Bom, perfeito. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada. obrigada mesmo pela participação. Então, agora, antes da gente abrir as perguntas para a Carol, que já está chovendo de perguntas aqui no chat, eu convido a Daiana Catânio para realizar a sua apresentação intitulada Ciência Cidadã na Escola, Estudantes Ribeirinhos no Monitoramento da Pesca. A Daiana ela é analista socioambiental e extensionista na Ecoporé, que é uma ONG, né, no estado de Rondônia,
onde ela desenvolve ações de ciência cidadã e educação ambiental em escolas ribeirinhas da Bacia do Rio Madeira. A Daiana é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, e amanhã, gente, a Daiana vai se tornar doutora em Biodiversidade e Tecnologia. Então, hoje ela, né, ainda fez esse esforço de estar aqui com a gente. Hoje temos duas pessoas que estão aí com as suas rotinas bem cheias, mas que tiveram esse tempinho para, né, conversar com a gente e compartilhar as informações. Então, agradeço mais uma vez a Daiana e a Carol por terem aceitado o convite. Então, Daiana, passo para você. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, o espaço, para estar compartilhando a nossa experiência aqui no monitoramento da pesca, com estudantes de escolas ribeirinhas, né? E dizer também que eu me sinto honrada de compartilhar um painel de webinário com a minha orientadora, professora Carol, né? Uma pessoa que me acompanha há tanto tempo, e amanhã a gente encerra um ciclo aí muito importante, se tudo der certo. Acho que vai dar. Bom, então vamos lá conversar um pouquinho sobre essa experiência, né? Primeiro reforçando que a ciência cidadã ela é uma prática de pesquisa que permite a participação ativa dos cidadãos na coleta, análise e interpretação de dados científicos e que é uma abordagem extremamente poderosa para o desenvolvimento de habilidades com estudantes, né? Então, algumas desses benefícios que a ciência cidadã pode trazer para esses estudantes é de encorajar o desenvolvimento do pensamento crítico entre eles, né? E também promover esse primeiro contato com a iniciação à pesquisa. Conecta os alunos à realidade local, que muitas vezes eles estão inseridos numa comunidade, mas lamentavelmente não estão envolvidos com temas relevantes, né, com o que movimenta a economia, a importância das atividades de agricultura, pesca, entre outras, né? Então, conecta esses alunos com essa realidade, explora temas ambientais e sociais bem relevantes, fomenta o aprendizado ativo e a reflexão sobre a comunidade e o meio ambiente, né? E promove o desenvolvimento de habilidades em diversas áreas. Aqui eu menciono biologia, ciências ambientais, geografia e tecnologia, mas existe aí uma infinidade, né, de áreas que a ciência cidadã pode estar aí sendo aplicada e gerar vários benefícios. Então, aqui na Bacia do Madeira, nosso objetivo é desenvolver atividades que permitam o reconhecimento da importância da pesca e da conservação dos recursos pesqueiros na comunidade e não é permitir, contribuir, para o aprendizado dos alunos nessa conexão de coleta, análise, discussão de resultados, não só na comunidade escolar, mas também com a comunidade como um todo, e relacionar com o seu cotidiano, né? Então, a proposta metodológica que a gente aplica aqui já foi apresentada em outro momento pela professora Carol mesmo, né? A gente começa com um contato com o órgão gestor da educação aqui no estado, que é a SEDUC, né? Enviamos ofício para as escolas que a gente tem interesse e apresentamos o projeto, a nossa proposta para os professores, para a diretora e coordenadora pedagógica, né? Depois nós vamos à escola, apresentamos o projeto para os alunos e professores e uma vez que os alunos, né, se voluntariem na atividade, aí a gente começa todo um processo aí de 4 atividades principais de coleta de dados, depois avançamos para a síntese e análise dos resultados e a apresentação final para a comunidade escolar e a comunidade ribeirinha em que aquele aluno está inserido. Essa atividade, ela começou em 2021, com as comunidades de Cujubim e São Carlos, e atualmente nós estamos atuando em 6 comunidades. Então, tivemos um acréscimo aí de 4 escolas, né? Nas localidades de Guajará-Mirim, Jaci-Paraná, Vila Nova Teotônio, Cujubim, São Carlos e Distrito de Nazaré. Então, Guajará-Mirim e Nazaré são as mais recentes que nós estamos trabalhando. Então, já fizemos o primeiro contato com o diretor, apresentamos os projetos e temos aí novos voluntários nessas ações. Essa
atividade, né, do ciclo atual iniciou em fevereiro e a gente tem um número de 46 alunos ativos na coleta de dados. O alcance do programa, né, do projeto, é bem maior. Existem algumas diretoras que querem que, mesmo que o aluno não se candidate a participar da pesquisa, né, ela quer que todos eles tenham um certo envolvimento e conheçam, né, se contextualizem ali do que é participar de uma pesquisa e vejam um exemplo dos colegas que se candidataram e participaram a participar da pesquisa. Então, esse número de 46 alunos são os ativos que estão atualmente coletando dado, então analisando que nós estamos realizando atividades. Das 2 novas escolas entraram mais 100 alunos. Então, esse número, se os alunos não desistirem, inclusive vamos comentar sobre os desafios mais à frente, né? Então, ele vai subir aí bastante. E aí, esse contato, né, a gente faz com os alunos bimestralmente ou mensalmente, depende muito do contexto. A gente vai conversar também sobre esses desafios de deslocamento, de logística mais na frente, né? E esse contato a gente faz antecedente à nossa ida à escola, né, por grupo de WhatsApp. Então, criamos um grupo de WhatsApp com os alunos que se voluntariaram, e aí vamos alinhando, eles vão passando os contatos, aliás, as atividades que eles estão executando, e vai sendo feito um acompanhamento contínuo. E aí, a gente deixa sempre claro que qualquer pessoa que tem envolvimento na atividade pesqueira, que é o foco, né, do nosso projeto, podem atuar aí no projeto, podem participar e colaborar. E agora falando um pouquinho dessas atividades, né, como eu mencionei, a professora Carol já falou muito mais detalhada em uma outra ocasião, então eu vou avançar para o que a gente tem de atualização de dados, né? Então, primeiramente, a gente faz a atividade 1 é sobre caracterização da pesca na comunidade, onde a gente basicamente quer entender o perfil do ator, né? Do pescador, no caso. Então, a gente convida os alunos a fazerem pelo menos 3 entrevistas com pescadores e mostrar, preencher essa ficha, né? Tem alguns dados. Esses dados de escola, nome do aluno, localidade, são dados que não são compartilhados, mas esses demais dados, se o aluno quiser sentir a necessidade de ver quantos registros ele já fez, tudo mais, a gente tem um acervo, né, no espaço da Ecoporé, e o aluno pode ter acesso a essa informação. Então, o aluno vai entrevistar esses 3 pescadores, caracterizar, perguntar a idade, onde que mora, né, qual a finalidade da pesca e como que ele realiza a pesca. Então, com essa ficha, nessa primeira atividade, o aluno consegue entender, né, a finalidade da atividade pesqueira na comunidade dele. Então, aqui eu fiz no geral, mas a gente tem essas características para as 4 escolas que já estão atuando um pouco mais de meses, né? Menos Guajará-Mirim e Nazaré, que estão começando agora. Então, a gente teve um total de 210 entrevistados. A gente observou que o perfil deles, a maioria é pesca para consumo, seguido de venda, né? Então, consumo e venda estão ali no topo da atividade pesqueira. E aí a gente consegue mapear quais são os petrechos utilizados, né? Então, a canoa, malhadeira, caniço e linhadas estão ali bem no topo também das ferramentas petrechos mais utilizados pelos pescadores na atividade pesqueira. Aí tem uma atividade diária, né, que os alunos registram qual a proteína que eles estão consumindo, em que quantidade ou peso e quantas pessoas consumiram, com o objetivo da gente entender a importância do pescado, né, na alimentação dessas comunidades. Então, cada comunidade geralmente apresenta um perfil que não é igual, né? Então, de repente, uma jatuarana é o peixe mais consumido na comunidade de São Carlos, mas na comunidade de Nazaré já é outro peixe, é o pacu, por exemplo, né? Então, a gente consegue fazer esse mapeamento. Toda essa atividade é desenvolvida com alguns alunos bolsistas da Uni
e da Ecoporé, que são os alunos monitores, né? Então, tem todo um treinamento para esses monitores, é feito um roteiro para que eles se apropriem do dado, para que eles entendam o que eles estão fazendo e a mensagem que deve ser passada para os alunos. E a gente consegue avaliar aí a importância, né, nessa atividade 1, atividade 2, aliás, a importância do pescado. Então, 22% dos registros, né, é da pesca, então do peixe, aliás. Então, o peixe é a terceira proteína mais consumida nas comunidades. Aí fica em primeiro lugar a carne bovina e a carne de frango. Na parte 2, a gente já consegue fazer um acompanhamento das espécies mais consumidas, né? Então, o pescado é a terceira proteína mais importante. Quais são as espécies que estão aí no topo da preferência dessas comunidades, no topo do consumo, né? Então, aqui nós conseguimos identificar jatuarana, tambaqui, curimatã, pacu, né, como as espécies mais consumidas, mas tem uma outra diversidade de espécies. Então, nessas atividades, né, de acompanhamento, a gente, além de trazer toda essa informação a respeito dos pescadores, das espécies, da importância do pescado, a gente trabalha muito a sensibilização dos alunos a respeito da importância dos peixes, né, na sua comunidade. Então, a partir dos registros deles, a gente, por exemplo, trabalhou muito recentemente um jogo da memória, né? Vocês podem acompanhar aqui. E nesse jogo da memória, um pouco diferente, a gente coloca o nome popular da espécie e o nome científico para aproximar eles, né, desse contexto mais científico. Apresentamos algumas informações sobre o comprimento, peso, alimentação e curiosidades. Então, ao formar o par, o aluno é convidado a ler essas informações, compartilhar com os colegas e, ao mesmo tempo, ir adquirindo mais conhecimento, né, a respeito daquela espécie. Aí tem a atividade 3 e a atividade 4, que a gente ainda não iniciou aqui, né, esse ano, mas em anos anteriores a gente pode observar de que forma que elas podem contribuir aí na pesquisa científica, né? A atividade 3 é em relação à biometria das espécies, então o aluno, quando o peixe, seu pai chega com o peixe em casa, ele coloca qual é o peixe, o comprimento, o padrão, o comprimento total, o peso, né? Então a gente consegue analisar a saúde dos estoques que estão sendo, como esses peixes estão sendo capturados na comunidade, se está no tamanho ideal, na maturação ideal, né? Se estão sendo capturados abaixo do peso, se eles não estão mais no peso tão ideal. E também a atividade 4, que é mais voltada para a ecologia, para trazer esse conhecimento mais tradicional a respeito das espécies, né? Como dizer o tipo de alimento da espécie que eles estão monitorando, onde o alimento é encontrado, época de migração, período de maior abundância e algumas curiosidades. Então, tudo isso a gente consegue fazer com essas atividades, como eu disse, são mais voltadas para a coleta de dados. E aí, posteriormente, essas atividades, elas são apresentadas, né, para a comunidade escolar, em eventos científicos, e desenvolve aí algumas habilidades com os alunos, proporciona esse contato com a análise de dados, com a elaboração de gráficos, com a confecção de banner, apresentação em eventos científicos, né? Então, são alguns das contribuições que o projeto leva para esses alunos, aproximando mais eles dessa realidade científica, né? Mas também é um desafio para a gente trazer esse conhecimento científico de uma forma mais acessível para esses alunos. Então, é uma via ali de mão dupla, né? Então, tanto é um ganho aí mútuo. E aí, sempre destacando, né, sensibilizando eles a respeito da importância do pescado para a segurança alimentar, para a geração de emprego, de renda, e mostrar que a falta de dados sobre algumas espécies, né, acaba levando a tomada de decisões, às vezes, que não condiz muito com a realidade daquela localidade. E a coleta de dados que eles realizam ajuda a entender melhor como é que é a dinâmica da pesca na comunidade ali que ele vive.
né? Então, agora falando um pouquinho dos desafios e oportunidades, disparada ali logística e acesso, se trata de comunidades ribeirinhas, né? Então, tem grande distância em relação. E o deslocamento é bem complexo. Às vezes a gente vai de carro até um trecho, de lá a gente pega um barco, aí do barco a gente tem um longo trecho ainda de caminhada até chegar na escola, né? Então, essa questão logística, sem contar o custo, né? Um custo muito alto. Então, você pegar combustível, aluguel de carro até um determinado trecho, você tem que pagar o transporte de barco, pagar a hospedagem. Então, assim, é um dos desafios aí, mas até o momento a gente tem conseguido financiamento, né, para realizar essa atividade aqui. Mas também já coloco um alerta para a, a viabilidade das ações, né? Uma vez que o recurso é cortado, é um desafio aí e a atividade para. A infraestrutura das escolas, as escolas têm bastante carência de espaços assim que permitam a gente trabalhar de outras formas didáticas, né, com os alunos. Então, não tem um laboratório, acesso à internet é limitado, a energia elétrica ela não é constante, então é muito instável ainda. Então, são alguns desafios relacionados à infraestrutura, né? Formação e capacitação, como eu disse, a gente tem equipes de monitores, são os alunos bolsistas da Uni e da Ecoporé, que auxiliam aí na implementação das ações. Então, assim, não é só o aluno entender e sensibilizar. Tanto os monitores têm que ser sensibilizados, os professores e os estudantes. Tanto para os conceitos científicos, né, a respeito de métodos de coleta de dados, porque o aluno precisa entender que é uma pesquisa, né? Então ele tem um método a seguir e a veracidade das informações é muito importante. A gente consegue identificar, né, inconsistências em alguns formulários que os alunos enviam. Então a gente trabalha muito isso. E também, como eu falei, traduzir essa linguagem técnica, né, para formatos mais acessíveis e atrativos para os alunos. Então, a gente chegar lá com toda essa linguagem, né, com as palavras difíceis, o aluno não é sensibilizado, porque não está entendendo nada, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa passar esse conhecimento mais científico, a gente também precisa ir se reinventando, né? Então, são também oportunidades. E a questão do engajamento e continuidade. Manter o interesse do estudante diante da realidade local, porque nas comunidades ribeirinhas é um pouco não, muito diferente das cidades, né? Então, o aluno tem que conciliar o estudo. Às vezes, eles começam a trabalhar muito cedo, né? Inclusive, tem até pescadores de 14 anos que já foram entrevistados. E não é invenção de aluno, é porque, de fato, eles começam a trabalhar muito cedo. Então, conciliar isso daí é muito difícil. E o aluno ele precisa de um estímulo. É muito difícil trabalhar o voluntariado e não ter estímulo para esses alunos. Eles simplesmente não permanecem. Então, é igual eu falei, eu coloquei só os 46, tem mais 100 que entraram? Tem mais 100. Só que aí, manter eles e garantir que eles estejam ativamente, né, nesse monitoramento pesqueiro, é outra história. Então, é algo que a gente tem que o tempo todo ir aí se reinventando, né? E sensibilizar eles de uma forma que eles não precisem fazer isso simplesmente, né? Porque vai receber uma bolsa, por exemplo, que a gente atualmente tem alguns bolsistas através do programa de pesca, que é a FAPER, só para lembrar que Programa Jovem Cientista da Pesca, né? Então a gente tem alguns bolsistas já. Então, que eles possam entender que não é somente pelo dinheiro, mas que o pescado é importante, né? Ele movimenta muitas vezes a economia daquela comunidade como um todo. O pescado, às vezes, é a primeira atividade mais importante, né? Aí vem a agricultura também. Então, ir trabalhando nesse sentido com os alunos, né? E os próximos passos, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando, é de ampliar o uso da metodologia na Amazônia, né? Tem dado certo, tem os desafios que eu acabei de mencionar,
mas também é uma ferramenta promissora e auxilia aí no monitoramento da pesca. Permite que a gente alcance pescadores que muitas vezes não estão desembarcando seu pescado nos portos de desembarque que são monitorados. Então, é um registro aí que muitas vezes não é alcançado. Então, através dessa atividade nas escolas ribeirinhas, a gente consegue aumentar o alcance aí do monitoramento pesqueiro. Né? E aí, um desafio também que a gente teve recente em relação a esse estímulo, né? Os alunos que estão vinculados ao programa Jovem Cientista, que receberão uma bolsa, então ainda teve toda uma burocracia e eles estão há 6 meses sem receber. Então, assim, é uma luta. E aí, quando é que nós vamos receber? Cadê? Eu não vou mais coletar dado. Então, assim, é muito difícil, né? É um desafio, mas a gente recebeu a notícia ontem de que já foi aprovada a última instância lá da burocracia, né, que era ser aprovada na Assembleia Legislativa aqui do Estado, então, aparentemente já vai começar. Então, aí os alunos têm um outro tipo de estímulo, né, mas a gente busca cativar eles para o voluntariado, mesmo no sentido de eles entenderem a importância e sensibilizar de que não precisa ser só pelo financeiro ou por algum outro tipo de estímulo, né? Mas que aquilo é importante. E ele participar dessa atividade traz inúmeros benefícios, não só para eles, mas para a gente também que vai aprendendo e se reinventando cada dia. E é isso que eu tinha para compartilhar sobre a nossa experiência com a ciência cidadã nas escolas ribeirinhas daqui. Obrigada. Daiana, muito obrigada pela belíssima apresentação. Especialmente esse modelo, né, que vocês inventaram, né, e criaram com as escolas, o quanto que isso não só completa, refina as informações, né, sobre os estoques pesqueiros, no sentido, como você colocou, tem muito dessa pesca não chega nos portos, né, então é um conhecimento aí que é invisível, né, e que essas iniciativas trazem, que são super importantes, e também todos os co-benefícios, né, com isso, como você colocou, o desenvolvimento de um pensamento crítico, né, dos alunos. Ali ele não está simplesmente analisando dado de peixes, ele está aprendendo como a ler um gráfico, né, a criar esse pensamento, né, um pouco científico e crítico também, né? Então, a questão nutricional, né, como você colocou, das comunidades que têm essa diferença de escolha por determinada espécie, né, ou escolha, ou é a distribuição, mas e a gente, né, já sabe que diferentes espécies têm diferentes composições nutricionais, então como que isso influi, né, na saúde humana. Então, como que essas iniciativas elas enriquecem, né, essas informações. Então, parabéns para você e para a Carol, né? A Carol, eu já tinha visto um pouco dessa iniciativa por meio da Aliança Águas Amazônicas, então estou aqui, parabenizo muitas vezes para vocês, porque é um projeto muito lindo. E agora eu vou abrir, vou começar a ler as perguntas do chat. O Gabriel, ele até saiu, mas como está sendo gravado, ele vai ouvir de novo, vai assistir. Então, o Gabriel Borba, Carol, ele, né, agradece a sua palestra e ele pergunta sobre se o plano tem sido pensado em curto, esse plano de monitoramento, né, em curto, médio e longo prazo para sua implementação, e se é possível a inclusão de validação de dados e organização de capacitação de pessoas para garantir essa padronização. Tá, essa pergunta foi ótima, Gabriel. Espero que ele veja a resposta depois. A gente está pensando curto, médio e longo prazo, sim. A gente espera que esse plano se mantenha nas próximas gestões, né? Então, essa ideia de criar uma portaria para implementação do plano, né? De estabelecer uma portaria, então passa a ser obrigatório. E com relação à possibilidade de inclusão de organizações que possam ajudar nessa padronização e a capacitação dessa organização, sim, isso é possível, né? A gente, todo plano, ele contempla parcerias com organizações, com instituições de pesquisa. A gente entende e reconhece que isso é muito importante e vai ser necessário que a gente pense estratégias assim, de
de padronização. Então, a ideia e a pergunta foi ótima, agradeço. Tá? Bom, Então, aí tem vou uma passar outra para. pergunta. Tem uma outra para você também, Carol, que Tá. quais têm sido da Luiz Dávalos, né? Eu não sei se eu preciso, acho que você já leu, né? Você já quer, porque acho que como Eu tem posso ir muitos, você já respondendo pode ficar à aqui, é do vontade. Luiz, né? Quais têm sido os principais Isso. desafios, né, encontrados no processo de consolidação? Bom, os desafios eles são grandes, né, mas principalmente porque os dados eles não estão padronizados da mesma forma. E aí, claro, você tem que ter noção exata, principalmente por isso que a gente pede os metadados, de como eles foram colocados, e a gente tem uma tabela padrão que precisa ser preenchido pelo data owner, né? Pelo dono dos dados. E aí depois passa por esse processo de consolidação, várias análises estatísticas para a gente poder fazer a consolidação e a reconstrução também, né? Agora, falando de problemas financeiros, sim, por mais que existam os dados, você precisa contratar alguém para fazer essa consolidação, para poder limpar muitas vezes os dados, né, para padronizar os dados. Então, também é necessário, mesmo que já existam os dados, é necessário ter recursos para isso. E depois você tem que consolidar e disponibilizar. Então, a gente tem a equipe do Ministério que faz isso, mas é importante ter uma equipe, né, para poder consolidar isso também. Políticos e sociais para consolidar, eu acho que a gente não tem grandes problemas. Às vezes o pesquisador tem um certo receio de disponibilizar os dados pela preocupação com a publicação, mas a gente tem um protocolo, né? O padrão nosso é publicar só os dados, não publicar os dados brutos, só os dados já analisados, né? Então, é claro, respeitando a prioridade, né? O fato do pesquisador ter a prioridade para pesquisar aqueles dados, mesmo quando o projeto é financiado pelo Ministério. Então, acho que o maior problema nosso aí seria financeiro. E aí tem uma pergunta da Lucilene, que é bem interessante também, se a gente já pensou nas subbacias prioritárias. Ainda não, ainda não. Vai ser um grande desafio, Lucilene, mas certamente o que vai nos auxiliar muito é aonde a gente já tem parceiros que podem estar fazendo a coleta de dados e apoiando nessas experiências piloto, tá? Mas a gente ainda não tem isso definido. E certamente para a Amazônia eu vou contar com algumas informações que a gente já tem, né, Fernanda, que já foram coletadas pela Aliança, a Fernanda também coletou. Então, quando a gente for sentar para fazer isso, vou precisar muito dessas informações também, tá? Eu acho que para mim acabaram as É, perguntas. as que Mas eu as que estão direcionadas a você, sim. tá. Então, aproveitando você, Carol, e a Dayana junto, porque eu não sei se eu que travei. Vocês me escutam? Sim, estava Sim, caindo um pouco, mais escuto. Ops. Alô? Ixi, Oi, acho que alguém eu caiu. tive um problema de internet, gente, desculpa. Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos, então, para aproveitar a Dayana e a Carol juntas, porque, Carol, você comentou que vocês estão pensando, inclusive, em inserir essas informações provenientes desses programas de ciência cidadã nesse grande banco de dados, né? E vocês estão utilizando um pouco, já estão olhando para esses dados, por exemplo, desse projeto, que é um projeto que vai gerar aí uma quantidade enorme de informações, né? Que não é só aquele conjunto básico de informações que você tem, por exemplo, de Ah, coleta num porto, vocês têm informações muito mais, né? Um volume, né? E tipo de informação muito diferente. Se vocês pensam em incorporar todas essas informações nesse momento, ou vocês estão olhando só mesmo para aquele dado ali de captura inicialmente? então, inicialmente a gente está pensando nesses dados de captura, inclusive a gente já fez uma aproximação, agora falando com o Ministério, né, uma aproximação com o Comitê Diretivo da Aliança para ter acesso aos dados de captura do ictio.org.
né, para poder integrar o Integra Pesca, porque é um banco super valioso, super rico. Então, isso já está, ainda não está dentro, mas já está costurado e a gente pretende fazer isso. Com relação aos dados da ciência cidadã com as escolas, a gente ainda não estabeleceu, porque vai um pouco além daquele protocolo mínimo que a gente estabeleceu. Mas eu acho que conforme for ficando mais robusto, a gente, claro, vai tratar essa informação como uma informação importante, porque traz informações de consumo, traz informações que a gente não registra nos grandes mercados. Então, ela tem uma importância muito grande. Mas, por enquanto, a gente tem que ainda olhar aquele macro de dados, das capturas, e depois a gente vai somando com essas outras informações. Era isso. Mas a participação, a cooperação, ela vai ser sempre muito importante nesse nosso plano. E imagino, inclusive, Fernanda, que a gente possa estar incentivando cada vez mais os nossos pescadores a fazer o registro, para que seja, inclusive, uma ferramenta de comprovação da atividade pesqueira que faz parte do nosso registro, né, do pescador, do RGP. Então, a gente tem batalhado para que isso seja contabilizado no relatório que eles têm que entregar anualmente como uma forma de comprovação. Então, acho que vai ser muito bom. Ótimo, ótimo. E é muito isso, né? Uma coisa que a Dayana também falou da gente se reinventar, eu acho que a gente precisa reinventar o nosso discurso também, né? Como que a gente passa informação, como que a gente convence essas pessoas de que elas vão ganhar, né, com a obtenção dessa informação. Então, a gente já está no nosso prazo, no nosso limite de tempo. Eu sei também que a Carol precisa sair. Então, Gabi, eu passo para você fazer o encerramento. Então, Carol e Dayana, muito obrigada novamente. Muito obrigada, Fer. Con esto llegamos al cierre de este Com webinar. isso, Quiero chegamos ao final agradecer do a nosso Carolina y Dayana webinar. por Gostaria de compartir sus agradecer conocimientos y experiencias con nosotros, así como a pouco, Fernanda por su assim excelente como labor como Fernanda pela moderadora. sua Les recordamos que esta serie de moderadora. webinars Lembramos está que essa impulsada série por de la Alianza webinars Aguas está sendo Amazónicas con el promovida apoyo de pela la Aliança Fundación Águas MUR. Amazônicas com Gracias o apoio da nuevamente al Fundação MUR. Ministerio de Pesca y Agradecemos ao Acuicultura de Ministério de Brasil, Pesca Ecoporé, e Aquicultura TNC do y Brasil, a todos y Ecoporé, todas ustedes TNC por su e a participación. todos e Les todas pela deseamos un sua excelente participação. día y esperamos Desejamos verlos en excelente el dia e próximo espero webinar, vê-los que no será próximo webinar, el último, que donde haremos será o un resumen de último, todo onde este faremos ciclo, este primer resumo ciclo de todo esse primeiro del ciclo monitoreo en todos los de países. monitoreio em todos os Y si es que países. tienen un E se minutito, por vocês têm favor, prendan minuto, sus por cámaras favor, para todos sacarnos liguem una suas câmeras para foto de tirar registro. uma ¿Listos? foto de registro. Todos estão prontos? Genial, muchas gracias. Están prendiendo Muito ya bem, muito bastantes personas. obrigada. Esperemos unos 5 segunditos. Listo. A la 1, a las 2, a las 2, 3. 3. Listo, muchísimas gracias por su tiempo. Muito bem, muito Gracias por obrigado asistir pelo seu a estos tempo. Agradeço webinars a donde todos compartimos por el estarem conocimiento aqui conjunto. e Nos vemos en una compartilhar próxima ocasión. conosco. Nos vemos logo. Obrigada, tchau.